Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, uma vez mais nos encontramos aqui, reunidos com o nosso estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, item 19, intitulado O Mal e o Remédio. E dentro desse nosso estudo, nós vamos, mais uma vez, observarmos a assertiva de Jesus quando ele nos fala sobre a consolação que ele envia a cada um de nós. Bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. E Jesus, então, promete a cada um o consolo, o envolvimento pacífico, amoroso em torno das nossas dificuldades. E a gente vai vendo aqui com o nosso estudo do Evangelho, lá no item 19, onde a gente começa a observar o Espírito falando para Kardec na codificação, isso no ano de 1863, no ano de 1863, nos falando sobre o mundo que nós vivemos, a Terra, o mundo de provas e expiações. Vejamos o que o Espírito nos fala. A vossa terra A vossa terra, por acaso, é um lugar de alegrias, um paraíso de delícias. A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Então nós sabemos que a Terra é um mundo de provas e expiações. E dentro desta reflexão, a gente vê que a Terra não é um lugar onde a gente veio para fazer uma viagem, para se divertir, para viver de forma irresponsável. A Terra realmente é uma oportunidade para cada um de nós de edificação espiritual, de iluminação espiritual. É um mundo de provas e expiações, onde nós ainda enfrentamos muitas e muitas dificuldades, onde, segundo a voz do nosso amorável e mestre Jesus, e tantos outros que antecederam o Cristo, deixaram bem claro que haveria muito choro e ranger de dentes para todos aqueles que vivessem aqui neste vale de dores e aflições. O certo é que nós, criaturas humanas, é que complicamos toda a nossa vida, toda a nossa existência. Nós não podemos dizer que Deus está castigando os seres humanos. Deus nos concede a oportunidade de ser feliz, a oportunidade de crescer, a oportunidade de iluminação espiritual. Agora, nós complicamos a nossa existência com as nossas atitudes infelizes. E a gente, muitas vezes, planta muitas coisas negativas e depois temos que colher aquilo que nós estamos plantando. Aí Deus nos concede uma reencarnação no mundo o qual nós estamos vivendo, que é a Terra, um mundo de provas e expiações, onde aqui nós renascemos para crescer, para evoluir, conforme nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos ainda o que nos fala o Evangelho para a nossa reflexão. Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei ao Senhor por ter querido experimentar-vos.
ó homens, dar-se-á, não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura aos vossos dias? Dar-se-á, não reconheceis o amor, senão quando vos tenha adornado o corpo? E vejamos que ensinamento profundo de toda a glória que os Espíritos nos falam aqui nesta página do Evangelho. Essa colocação aqui, dar-se-á, se não reconheceis o amor, senão quando vos tem adornado o corpo de todas as vossas glórias, e lhe haja restituído o brilho e a brancura. Então, a gente aprende muito aqui com os benfeitores espirituais, sobretudo, que nós estamos aqui para crescer e evoluir. Que a Terra é um vale de lágrimas, de dor, de muito sofrimento. E que, diante dessas dificuldades, nós devemos manter os nossos olhos voltados para o céu. Que quando nós olhamos para o céu, a nossa vida se torna uma vida com mais esperança, com mais alegria em dias melhores. Se a gente abaixar a cabeça, se revoltar, maldizer da vida, reclamar, blasfemar contra Deus, a gente vai complicando ainda mais a nossa vida. E nós devemos reconhecer que o Cristo esteve aqui. E ele foi recebido com muita ingratidão pelos homens. Ele foi traído, ele foi preso e crucificado, negaram Jesus, cuspiram na face de Jesus, e ele nos mostrou o caminho da nossa iluminação espiritual, vencendo os percalços do caminho, glorificando a vida, enaltecendo o nome de Deus, para que nós também glorificássemos, enaltecêssemos a nossa vida, glorificando o nome de Deus. Para quê? Para que nos tornássemos, através de sua mensagem, ou nos tornemos melhores. As nossas vestes hoje espirituais é escura. É de amargura, é de dor, é de muito sofrimento. Mas através do evangelho e do nosso esforço interior, nós vamos mudar o brilho desta veste, dessa vibração, sobretudo da psicosfera do nosso planeta terreno, que vem passando por um processo gradativo de renovação. A Terra, como nós sabemos, será um mundo de regeneração. A Terra subirá na hierarquia dos mundos e deixará de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Mas para isso nós precisamos melhorar. Nós precisamos mudar o teor do nosso pensamento. Nós precisamos mudar o nosso sentimento e darmos um novo direcionamento para a nossa vida. E agradecermos sempre a Deus pela bênção da vida, da reencarnação, porque nós estamos aqui para aprender e crescer. Vejamos o que nos fala ainda o Evangelho. Imitai aquele que foi dado por exemplo, ou seja, nós devemos imitar quem? Jesus. É Jesus. Não é imitar o homem que está sujeito a cometer equívocos. O nosso dever é imitar Jesus para alcançarmos a tão almejada e sonhada felicidade. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estumeira, disse ele, Jó, a Deus, Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Então, aqui o Evangelho pega um trecho do Velho Testamento, a experiência de Jó, que foi testado, que viveu na mais pura miséria,
e que Deus resolveu experimentar a resignação de Jó. E Jó, então, mesmo tendo caído em depressão, ficado triste, amargurado, ele vence. Ele vence em nome de Deus as dificuldades do caminho. E ele agradece a Deus por Deus haver experimentado ele diante das dificuldades. Vejamos o que nos fala ainda o Evangelho. Até quando os vossos olhares se deterão os horizontes que a morte limita? Quando, afinal, a vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira. Que seria isso a par da eterna glória reservada? Que tenha sofrido a prova com fé, amor, resignação. Buscai as consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa do passado. E vós, que mais sofreis, considerar-vos os afortunados da terra. Então, diante desta lição abençoada do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho nos fala que o nosso dever nesse momento, pegando aí o exemplo de Jó, que superou com resignação, que venceu os percalços do caminho em nome de Deus, para que Deus glorificasse em sua vida, para que a sua vida fosse uma vida repleta de plenitude na presença de Deus e do Criador, a gente vê que nós devemos aqui na Terra buscar, sobretudo, a alegria de servir. Que nós devemos preparar o nosso caminho servindo em nome de Jesus e devemos realmente observar a causa do nosso sofrimento. Quando nós estudamos a doutrina espírita e passamos a entender sobre a questão da reencarnação, a gente então começa a entender o porquê do nosso sofrimento, a causa do nosso sofrimento. Se não estiver direcionada no passado, está relacionado na vida de agora, onde nós devemos parar, refletir, repensar, até mesmo buscar a alegria de viver, o prazer de viver. Porque muitas vezes, diante das dificuldades que enfrentamos, as pessoas perdem a alegria de viver, o prazer de viver. Muitas vezes até acalentando no próprio pensamento a vontade de deixar o veículo físico, aquela vontade de desistir, aquela vontade de tirar a própria vida, porque o sofrimento é muito grande, a dor é muito grande. Quem sabe se eu tirar a minha vida, muitos pensam assim, eu estarei equacionando as dificuldades da minha vida e ledo o engano para aqueles que pensam assim. Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que nós reencarnamos aqui neste mundo para melhorar, que as aflições fomos nós que criamos e que Deus nos concede uma oportunidade da reencarnação. Agora, se a gente busca um atalho, muitas vezes numa vida equivocada, nós vamos complicar ainda mais a nossa situação. E se a gente desiste e atenta contra a própria vida, achando que isso nós vamos resolver o nosso problema, nós estaremos aumentando um problema maior na vida espiritual. Porque muitas vezes a pessoa que tira a sua própria vida, nós estudamos aqui, nos nossos estudos anteriores, a questão do suicídio e a loucura, que trata o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vê ali nitidamente que muitas vezes o suicida, ele, numa forma desesperada, muitas vezes sob a influência de outros espíritos negativos, ele tenta desesperadamente tirar a própria dor. Na verdade, aquele que comete o suicídio não quer se matar. Ele quer se ver livre da dor, das dificuldades, das aflições. É uma pessoa que não está conseguindo lidar com aquela situação. Ele quer se ver livre daquele sofrimento e acredita que morrendo o sofrimento vai terminar, e não termina, a vida continua.
A Vida Prossegue, lá no livro Memórias de um Suicida, da abnegada e fiel médium Ivone do Amaral Pereira, que precisamos estudar, refletir, meditar. Nesta obra, nos fala a situação dos espíritos suicidas na vida espiritual e que muitas vezes padece uma dor moral difícil, tem que retornar numa próxima reencarnação em situações mais ásperas do que agora. Então, nós devemos estudar através da doutrina espírita e entendermos a causa do nosso sofrimento, da nossa aflição, meditando em torno desta mensagem abençoada, onde nos fala o mal e o remédio, do capítulo 5, do item 19. Vejamos o que nos fala aqui no capítulo 5, item 19. Como desencarnado, quando vagáveis no espaço, acolheste a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Por que murmurais agora? Ou seja, o Espírito fala aqui que na vida espiritual estávamos lá. Na vida espiritual, desesperado, implorando para reencarnar. Tem pessoas que dizem assim, eu não pedi para reencarnar. Nós não pedimos, nós imploramos pela bênção da reencarnação. E é assim, a gente vai desencarnar, vai implorar para reencarnar novamente. E por que nós reclamamos agora se foi a gente que pediu a prova? Se foi a gente que escolheu o gênero de provas? E mesmo não tendo condições de escolher o gênero de provas, porque tem espíritos que não têm condições de escolher, a espiritualidade decide por ele, numa reencarnação compulsória, decide o melhor para ele, nesta abençoada reencarnação. Lógico, o amparo nunca vai lhe faltar. O amparo sempre vai existir. Então, a gente vê com muita propriedade aqui, através desse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê a misericórdia divina trabalhando em nosso favor, nos auxiliando, nos envolvendo positivamente em nossas dificuldades diárias. E por que então estamos murmurando, reclamando, se somos nós que pedimos ali a prova, a dificuldade, a aflição? E agora estamos aqui com este objetivo de nos melhorarmos. Vejamos o que nos traz ainda o Evangelho. Vós que pediste a riqueza e a glória, que querereis sustentar a luta com a tentação e vencê-la, vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabieis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória. É que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação do sofrimento. Então, vejamos bem, a gente pede as dificuldades, as aflições, a gente implora para se tornar mais forte e resistir o mal moral. A gente pede todas as dores, as dificuldades e reencarna para o quê? Para sairmos do corpo físico, da vestimenta, purificado, mais iluminado, através do batismo da expiação do sofrimento, conforme nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Que remédio, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível: fé, voltar os olhos para o céu. Então vejamos que interessante, né, que a gente vê aqui o remédio do Evangelho segundo o Espiritismo para cada um de nós. Que remédio eles ofertariam a cada um de nós diante das nossas aflições? Diante de obsessões terríveis, de males pungentes, um só remédio é infalível: a fé.
voltar os nossos olhos para o céu, que a fé é o remédio certo para o nosso sofrimento da vida cotidiana. E a gente vê aqui quantos ensinamentos que nós aprendemos com os Espíritos, que eles nos trazem essas informações preciosas diante das dificuldades que nós enfrentamos na vida cotidiana. E a gente ainda observa, o Cristo vos disse que com a fé se transportam as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem fé por amparo, ficará sobre a sua égide e não mais sofrerá. Vejamos bem, Santo Agostinho, a mensagem de Santo Agostinho, do ano de 1863, O Mal e o Remédio, capítulo 5, item 19, é o estudo que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala assim: o Cristo vos disse, a fé transporta as vossas montanhas. Quando Jesus fala assim, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis aos montes, transportam-te daqui para acolá. E isso vai ocorrer através de nossa fé. As montanhas, simbolicamente, representam as nossas dificuldades. E o Evangelho continua dizendo assim, os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Através dos momentos difíceis, nós poderemos evitar e poupar séculos de sofrimento quando encaramos a dor com resignação. E fala Santo Agostinho que a nossa alma se desprenderá de tal maneira do corpo e nós não enfrentaremos nenhuma dificuldade ao deixarmos a vida física. E estaremos em regiões mais iluminadas porque vencemos o bom combate, agimos com resignação, com paciência, seguindo os passos de Jesus. E estaremos sob a orientação dos benfeitores, amigos, que sempre estão nos orientando, nos envolvendo. Continua Santo Agostinho dizendo assim, ditosos os que sofreram e choram, alegres estejam as suas almas, porque Deus as cumulará nas bem-aventuranças. Então nós temos aqui uma orientação de Santo Agostinho na codificação, em torno desse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, Mal e Remédio, capítulo 5, item 19, onde ele diz assim, você que chora agora, que sofre, esteja alegre, fortaleça as suas almas na fé, na compreensão, na resignação, porque Deus vos colocará diante das bem-aventuranças. Através das dores, nós estaremos promovendo uma grande elevação espiritual na nossa alma. Então, que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê a sua paz, iluminando sempre o nosso caminho. Até o nosso próximo estudo.